Prezados irmãos, a paz do Senhor. É com satisfação que estamos aqui para apresentarmos a nossa pré-aula concernente à terceira lição do nosso trimestre, que será no dia 15 de janeiro de 2023, cujo título da lição é Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. O texto áureo diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus, capítulo 5 e o verso 6. Verdade aplicada. Ter fome e sede de justiça é condição fundamental em todos os aspectos para uma vida santa. Aleluia! Veja então a importância desta palavra, né? Ter vida santa é imprescindível. Nós temos fome e sede de justiça. Nós temos o nosso objetivo geral dessa lição, que diz aprender que fome e sede de justiça nos leva a experimentar a plenitude da comunhão com Deus. Os objetivos específicos diz mostrar que a salvação da alma depende totalmente da graça divina. O segundo objetivo, entender que o estado espiritual do cristão depende da sua fome e sede da comunhão com Deus. E o terceiro objetivo específico diz conscientizar de que as preocupações com as coisas deste mundo pode levar ao esfriamento espiritual. Veja bem, então, a importância, né, de estarmos atentos nesta palavra. Louvado seja Deus. Nosso texto de referência, ele está aqui registrado em Mateus, no capítulo 5, os versos 1 e 2 e o 6. E Filipenses, no capítulo 3, o verso 8 e 9. E os irmãos podem acompanhar, então, na sua Bíblia Sagrada, né? Que tem aí, então, os textos. E está na revista também, né? É importante que todos adquiram a sua revista de escola dominical, porque está bem detalhado os comentários. Então vamos lá na introdução, né? Nós vemos que ter sede e fome de justiça, né? Nas lições anteriores, nós vimos que a primeira bem-aventurança é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é uma bem-aventurança fundamental. É onde nós totalmente nos esvaziamos, né? E daí, dessa bem-aventurança, nos leva a uma plenitude, que é a segunda bem-aventurança, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Então, nós vimos que esvaziamos, nos tornamos pobres de espírito, completamente dependentes de Deus. Diante dessa situação, nós nos tornamos chorosos, né? Lamentosos diante da nossa situação precária, da nossa impotência, da nossa dependência de Deus. Então choramos e lamentamos. E aí nós nos tornamos mansos, porque nós recebemos de Deus o consolo e nós recebemos assim o perdão, né, dos nossos pecados, de uma grande dívida, né, o alto preço do nosso pecado, que só Deus poderia pagar por nós através do sangue de Cristo, da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, aí nós nos tornamos mansos, né? Então, até aí nós éramos impelidos a olhar para nós examinarmos a nossa fragilidade espiritual, o nosso total desamparo e impotência
a nossa verdadeira falência espiritual. Nesta bem-aventurança, no entanto, nós somos levados a uma busca para a solução desses problemas, a fim de sermos libertos do eu. Porque um grande inimigo nosso é o nosso ego, né? O nosso eu. Então nós precisamos dominar o nosso eu, esvaziarmos dele, libertarmos dele. Assim como nós temos outros inimigos, né? Que é o mundo, que é o diabo, né? Mas esse inimigo nosso, que é a nossa carne, o nosso eu, ele é um inimigo ferrenho que nós precisamos estar lutando. E a nossa luta para nós vencermos é nos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós, essa nossa consciência, né, ela nos leva, né, esse anseio, nós temos esse anseio e buscar, né, então, diante do Senhor, isso nos leva à nossa meditação, né, e a nossa e receber a exclusiva graça de Deus, no fato de ter Ele nos salvado inteiramente por seu amoroso favor, por sua misericórdia, pela sua riquíssima compaixão, né, para conosco. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós recebemos, então, essa graça, né, e essa sensibilidade de termos, de buscarmos, né, a fome, ter fomes, buscar a justiça, né? Porque aí, quando nós buscamos essa justiça, então nós encontramos a felicidade, porque bem-aventurado, feliz é aquele que busca, né? Com todo o ardor, com toda vontade, né? Com todo esforço, e se coloca diante de Deus e busca, né, com sede, né, essa justiça de Deus. Então é buscando a justiça de Deus que nós encontramos a felicidade, né? As Escrituras nos diz que a felicidade não é algo a ser buscado, e sim o resultado da busca. Ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Ter fome e sede de justiça é o desejo de ter a justiça de Deus, de ter libertação do pecado em todas as suas formas. Em Hebreus, no capítulo 12, né, diz a Bíblia que nós devemos deixar todo pecado, todo embaraço, né? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós sabemos que tem muitas formas de pecado que pode tentar nos assediar, e nós precisamos estar atentos, né? Porque a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 59, e o verso 2, diz que as nossas iniquidades faz separação, os nossos pecados faz separação entre nós, né? Diz assim: entre vós e o vosso Deus, para que ele não nos ouça, né? Ele esconde o rosto de nós. Faz com que Deus esconde o seu rosto de nós, e não nos ouve, porque o pecado faz essa separação, ele se torna uma barreira. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Então o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então nós precisamos, primeiramente, ficar livre do pecado e buscar a justiça de Deus. Porque aquele que tem fome e sede de justiça, a primeira coisa é que ele quer ficar livre do pecado, esvaziar principalmente do seu eu, né, para alcançar a graça de Deus. A palavra nos diz que os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, conforme nós vimos, né? E em Hebreus também, no capítulo 12, o verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então,
Santidade é o que desesperadamente buscaremos. Porque se nós temos fome e sede de justiça, nós vamos buscar desesperadamente, né? Como a corça, ela busca, ela suspira pelas correntes das águas. Como o salmista tem sede de Deus, assim nós buscamos a santidade na nossa vida para que nós possamos, assim, achar a justiça de Deus. Aleluias. Glória a Deus, né? Ter fome e sede de justiça é ver-se livre do próprio eu. É um desejo de ser puro para que nada atrapalhe o maravilhoso relacionamento com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós deixamos todo o embaraço, né, e buscamos aí a santidade para que nós tenhamos então essa fome, essa sede de justiça e possamos então ter a justiça de Deus. Essa justiça é o desejo de ser positivamente santo, né? O bem-aventurado deseja ser um exemplo de bem-aventuranças no seu dia a dia, exibir o fruto do Espírito em cada ação. Aleluia! Anela ser um homem descrito no Novo Testamento, o novo em Cristo Jesus, para o qual as coisas do velho homem se passaram. Diz em 2 Coríntios 5, 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Então a pessoa, ele deseja, sobretudo, conhecer a Deus, desfrutar da sua presença, andar na sua luz, em companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em bendita pureza e santidade. É o desejo de parecer com Jesus Cristo, o homem perfeito, né? Efésios, que diz em Efésios 4 e 13, e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! O seu exemplo de obediência, suas relações, gentileza, compaixão, sensibilidade, né? As reações para com os adversários. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de parecer com Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a justiça que procede de Deus, né, diz no Salmo 119, 149, o salmista diz: vivifica-me, Senhor, pelo seu juízo, com o seu juízo, né, vivifica-me. É plena e deves irradiar para todas as áreas da vida humana, abrangendo tanto o aspecto moral quanto o social, né? O aspecto moral e o social. Jesus, ao adotar o padrão de retidão divina, ele confrontou o erro e apontou a retribuição para o pecado. Mas também deu exemplo da justiça restaurativa que, por intermédio do seu perdão, restabelece o homem à condição de filho de Deus. Além disso, a justiça do mestre dos mestres é uma justiça que se importa e cuida do pobre e carente. Aleluia! Glória a Deus! Até porque, né, o pobre, o carente, o necessitado, ele está sempre nos pés do Senhor, buscando a graça, né? Buscando satisfazer-se nas misericórdias de Deus. Então, portanto,
as declarações e exigências do Evangelho são impossíveis para o ser humano, mas a graça de Deus que o Evangelho faz o que é impossível aos nossos esforços, outorgando-nos a salvação gratuitamente como uma dádiva. Nós mesmos não podemos, nós não conseguimos, mas o Evangelho nos abre essa condição, ele nos dá essa possibilidade, né? Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Nós somos salvos não é pelas nossas obras, né? Mas somos justificados pela fé, e não vem de nós, é um dom de Deus. Aleluia! As pessoas nada podem fazer, mas quando tem fome e sede de justiça, então recebem plena satisfação. Esse, pois, é o grande teste da nossa posição doutrinária. Então, assim, nós sabemos que nós, né, temos o apetite espiritual. Nós temos essa condição de saber. Nós temos esse apetite espiritual? Sim, nós podemos saber justamente dessa forma, reconhecendo que o Evangelho pode nos dar essa possibilidade, né? E que nós temos essa fome e sede de justiça, buscando ardentemente, compassivamente, né? Essa necessidade de sentirmos a presença de Deus em santidade, no temor do Senhor. Então nós podemos concluir que nós realmente temos sede, fome e sede de Deus, né? Glória a Jesus. Então, irmão, nós vemos aqui que nós podemos ver que todos quantos lhe falta essa justiça de Deus, pesa a condenação de estarem sobre a ira divina. É triste, né? Lamentável que a pessoa, quando ele não encontrou com o Senhor, com o Salvador, ele perde a sua oportunidade de encontrar com Jesus, de ter comunhão com Jesus e ter essa viva esperança, essa gloriosa esperança da salvação. Então, quando a pessoa tem fome e sede de justiça, é porque realmente ele está enquadrado dentro desse padrão da bem-aventurança, a qual Jesus aqui nos ensina que quem tem fome e sede de justiça, eles serão fartos, né? Eles encontrarão satisfação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, né? Somente essa justiça pode tornar-nos aptos para entrarmos de bem com Deus, para estarmos de bem com Deus e para irmos para o céu. Aleluia. Para irmos para o céu, nós precisamos de encontrarmos com Deus, ser justificado. Porque a justiça de Deus, ela se faz na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus, ela diz, né? O salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus, ela é irrevogável, né? Ela está determinada. O pecado, a consequência dele é morte. Mas a Bíblia nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas alcançamos então esse dom gratuito da nossa salvação. Como? Através de Cristo pagando o preço por nós na cruz do Calvário. Romanos 3, 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a justiça, sobre a graça de Deus, né? Então nós alcançamos a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a redenção em Cristo, junto a Deus, segundo o seu sangue derramado, o preço pago por nós. E é justamente aí que nós encontramos, né, a nossa oportunidade de sermos redimidos, quando nós recebemos essa graça
de alcançarmos o entendimento da revelação da salvação que está no Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, irmão, nós vemos que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, foi revelada a justiça de Deus, né? Ela se torna efetiva entre os homens que, por causa do seu pecado, estão sujeitos à ira de Deus e muito longe dele. Através da bondosa extensão da justiça de Deus, eles são conduzidos a um relacionamento salvador com ele. A justiça de Deus depende, por um lado, de o Senhor ser fiel à sua própria natureza, que é boa e santa, e por outro lado, de tratar suas criaturas com justiça. Então nós vemos que a justiça, Deus nos trata de uma forma graciosa, compassiva, misericordiosa, né? E trata também com a sua justiça, pagando o preço na cruz, derramando o seu sangue, que ali aniquilando então o pecado, para que aí se cumpra realmente a justiça de Deus. Aleluia! Na justiça, na justa provisão divina de uma forma de salvação, ele não pode perdoar o pecado sem satisfazer a sua justiça e manter a sua santidade. Que maravilha, irmãos! Manter a justiça, né? É praticar a justiça e manter a santidade. Então, de forma alguma, ele quebrou, ele maculou a sua palavra quando disse que o salário do pecado é a morte, porque ele morreu por nós, pagou o preço dos pecados, dos nossos pecados, e nos deu a condição de justo, né? Ser justo é muito mais do que ser perdoado, porque justo nos torna, nos justifica de uma forma como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. Por isso que é importante nós termos essa fome e a sede, né, de justiça. A justiça de Deus, ela se manifesta em seu justo plano para a salvação através da morte expiatória e substitutiva de Cristo, né, que satisfaz essas ambas condições. A aceitação dessa provisão por parte do pecador permite a Deus atribuir-lhe tudo que Cristo fez por ele para alcançar a sua salvação. Então, nessa aceitação de Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como portador de pecados e salvador pela fé, o homem recebe a justiça que é pela fé. Igual nós já falamos lá que nós recebemos a salvação, não é pelas nossas obras, né? Mas é pela graça segundo o dom da fé que Deus nos dá. É uma expressão que expressa a justiça de Cristo, que é atribuída a todo crente, essa condição aí, então, de sermos salvos, né? E buscarmos sempre essa, com toda força, né? Com todo o interesse, essa justiça de Deus, tendo realmente sede, tendo fome para alimentarmos da palavra de Deus, que na palavra de Deus, no Evangelho, se revela a justiça. Então, irmãos, vamos aqui na conclusão. É fascinante perceber-se nessas bem-aventuranças que o crente é alguém que, ao mesmo tempo em que tem fome e sede, também está sendo satisfeito. Entretanto, quanto mais se satisfaz, tanto mais tem fome e sede. Essa é a bem-aventurança. Ela continua, né? Veja que quanto mais você tem fome e sede, você satisfaz essa fome e sede, buscando no Senhor, na palavra, comendo a palavra, na oração, na consagração, louvando, adorando a Deus. Enquanto mais você satisfaz essa fome e sede, mais você vai tendo mais fome e sede de justiça,
porque mais santo você quer estar e mais na presença do Senhor você quer chegar, né? Então chegamos a um determinado estágio de satisfação, mas não desanimamos, não descansamos, né? Nesse ponto, pelo resto de nossos dias. Antes vamos sendo transformados de glória em glória até assumirmos nosso lugar no céu. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16, né? Nós recebemos graça sobre graça. Essa é a plenitude, né, que nós só vamos alcançar, né, e saciar toda essa nossa fome e sede de justiça quando nós chegarmos lá no céu. Que Deus abençoe os irmãos, né, e que na nossa escola dominical o professor possa detalhar, né, com mais profundidade esse ensinamento. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.